Sobreviver. Qual é o significado da palavra sobreviver segundo o dicionário? Sobreviver segundo o dicionário significa você continuar vivo apesar de algo. Significa você continuar vivo, uma vez que outras pessoas talvez não tiveram a mesma sorte que você. Mas trazendo para a nossa vida espiritual, qual é o significado de eu e você ser um sobrevivente? É sobre esse assunto, sobre ser um sobrevivente, que nós iremos falar neste vídeo. Para introduzirmos nessa meditação, eu quero ler o versículo 5 do capítulo 3 do livro do profeta Joel, que vai dizer o seguinte: mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Para iniciarmos, vamos pegar desde a criação do universo, desde a criação da terra. Deus cria toda a terra, mas ele decide que ela seria habitada de modo abundante pelas suas criaturas amadas, que sou eu e é você. Por que nós entendemos que ele queria que as suas criaturas espalhassem em abundância pela terra? Porque quando nós lemos Gênesis 1:28, nós vamos ver que lá está escrito, ele disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós vamos ver mais à frente uma promessa semelhante que ele dá a Abraão, dizendo a ele que a sua descendência, Abraão, será tão numerosa quanto as areias do mar e quanto as estrelas do céu. Mas o que Deus esperava da sua criação amada? Deus esperava o louvor, a adoração, a obediência. Pois está escrito em Isaías 43, verso 21 e também no verso 7, que o povo que eu formei, o povo que eu criei, proclamará os meus louvores. Mas o pecado entra na humanidade e causa uma separação, Isaías 59. Então o povo deixa de render a glória a Deus. Então Deus olha para a terra, como está escrito no Salmo 13, verso 2, e procura pelo menos uma pessoa que busque a Deus. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que sempre sobrou um ou uma minoria no meio de uma maioria que se corrompe. São muitos os filhos de Deus, são muitos os que Deus criou, mas foram poucos os que permaneceram de pé, poucos os que não venderam, os que não se corromperam na fé e não deixou de seguir a Deus. Vai dizer Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Em Lucas 12:32, Jesus olha para uma multidão, mas em contradição ao que ele vê, ele diz: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado de Deus dar-vos o reino dos céus. Mateus 7,13 vai dizer que há duas portas, uma larga e uma estreita. Muitos são aqueles que entram pela porta larga e que conduzem ao inferno, mas poucos são aqueles que entram pela porta estreita. De que lado nós estamos? E trazendo para a nossa realidade como é ser um sobrevivente. Mas vamos pegar primeiramente os exemplos desde o Antigo Testamento de pessoas que foram sobreviventes na fé. Pessoas que no meio de uma maioria foram uma minoria perseverante, uma minoria que disse: eu vou permanecer na presença de Deus. Temos lá em Gênesis o exemplo de Enoque. Vai dizer a Bíblia que ele era um homem que andava com Deus e certo dia Deus o arrebatou para junto de si. Vai dizer que Noé, antes do dilúvio, foi o único homem junto com a sua família achado justo e perfeito no meio de sua geração e por isso foi poupado do castigo de Deus. Nós vamos olhar para o exemplo de José do Egito, nós vamos olhar para o exemplo de Daniel, que por não dobrar os joelhos diante daquela estátua erigida pelo rei, foi jogado na fornalha de fogo e ali ele foi poupado das chamas pelo próprio anjo do Senhor. Nós temos o exemplo de Ló, que foi poupado no meio de sua cidade, Sodoma e Gomorra. Nós temos, por exemplo, os 7.000 homens que Deus falou em 1 Reis 19:18, que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Mas já no Novo Testamento, no tempo da graça, a palavra de Deus vai dizer algo muito belo. Romanos 11:5. Ainda hoje permanece um resto que
é eleito pela graça, um resto que não se corrompe. Nós vamos olhar, por exemplo, Jesus curou 10 leprosos e apenas um veio para agradecer Jesus. Nós vamos olhar para Nicodemos, um homem fariseu que decidiu seguir a Jesus. Vamos olhar para José de Arimateia, vai dizer a Bíblia que ele era um homem muito rico e no meio da sua riqueza ele não deixou que essa riqueza fosse o Senhor da sua vida, e sim Jesus. Mas trazendo para nós, será se nós temos sido sobreviventes da última hora? E como é que eu e você podemos identificar que somos realmente pessoas sobreviventes no meio de uma maioria que morreu na fé? Primeiro passo, ter convicção de quem você serve. Você não pode seguir a maioria. Se todos estão dizendo que não é necessário ter fé, todos estão dizendo que é necessário você seguir as suas próprias vontades e não a vontade de Deus, eu vou seguir eles porque eles são a maioria. Meus amados e amadas irmãos, nós precisamos ter convicção de quem nós servimos, porque ele não muda. Por mais que a modernidade, a atualidade mude, o Senhor não muda. Vai dizer Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Hebreus capítulo 13, verso 8 vai dizer o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. A palavra de Deus diz no Salmo 118, versículo 89, o salmista declara bem assim: eterna, Senhor, é a tua palavra, tão estável, tão imutável quanto os céus. Então eu não posso seguir a maioria, eu não posso ser um Maria vai com as outras, eu preciso saber a quem eu sirvo. Então eu não sou modelado pelo que me dizem, eu sou modelado pelo que eu creio. Não seja como um menino, como diz a Bíblia, que é levado por qualquer vento de doutrinas, por qualquer ideologia moderna que vai contrário à lei do Senhor. Siga o que está na palavra. Como é que você vai ser firme? Você vai ser firme a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, pois está escrito em Mateus capítulo 7, que o homem que ouve a palavra e coloca em prática é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Pode vir vento, tempestade e ele continua de pé. Vai dizer no capítulo 6 de João que Jesus pregava sobre o pão da vida. Alguns dos discípulos deixaram de o seguir. E Jesus olha para os 12 e fala: vocês também querem ir? Pedro responde no lugar de todos: Senhor, para que iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não podemos seguir a maioria. Precisamos ficar com aquele que é o único que nos pode dar vida eterna. O segundo passo para nós identificarmos e sermos de fato sobreviventes na fé na última hora da igreja é eu e você não ser um hipócrita. Não basta você estar na multidão, não basta você parecer ser um religioso, não basta eu e você parecermos ser cristãos, católicos, evangélicos, enfim, precisamos ser de fato cristãos de verdade, porque vai dizer a Bíblia em 1 Samuel 16:7 que Jesus não olha a aparência, ele vê o coração. Vai dizer também em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Antes da partida de Jesus, ele estava lavando os pés dos discípulos, mas Jesus declara algo muito interessante. Ele diz bem assim: nem todos estão limpos, ou seja, ele via todos eles, mas o coração de um estava poluído pelo demônio. Este era Judas. Vai dizer também, meus amados irmãos, que Marcos 5, Jesus estava passando, uma multidão seguia e de repente Jesus vira para os seus discípulos e diz: uma força saiu de mim. Os discípulos dizem: Senhor, o Senhor está rodeado por uma turma de gente, todo mundo te empurra para lá e para cá, como é que o Senhor não é tocado? Ele fala: uma força saiu de mim, alguém me tocou diferente. O que eu entendo quando eu leio isso, irmão? Eu entendo que ali havia uma pessoa que não estava apenas no meio da multidão. Eu vejo ali uma pessoa que tocava Jesus, que tinha fé, que não estava apenas pela fama. Aquela mulher que tocou em Jesus era a mulher do fluxo de sangue. Jesus sentiu que aquela mulher o tocou diferente. Não basta sermos por fora, multidão. Não basta sermos pessoas que parecem estar no caminho da salvação, mas não estão. Precisamos ser interiormente. Deus, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Não posso andar com uma roupa de religioso, com uma Bíblia debaixo do braço ou um crucifixo no pescoço, uma vez que dentro de mim isso não condiz com o que eu vivo por fora.
Esta é a verdadeira essência de um sobrevivente. Por que eu preciso ser um sobrevivente? Porque um dia eu vou poder dizer como Paulo: completei a minha carreira, guardei a minha fé, agora está me reservada a coroa de glória para o dia da glória, que é o céu. Apocalipse 7 vai dizer que João estava tendo as visões do Apocalipse, das revelações, e de repente ele vê uma multidão de vestes brancas, e o ancião diz bem assim: quem são estes? E João fala o quê? Tu sabes, Senhor. Ele diz: estes são os sobreviventes da grande tribulação. Eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você quer ser um sobrevivente? Eu quero. Obrigado por ouvir a palavra do Senhor, porque está escrito em João 5:24, aquele que ouve a palavra e crê em Jesus, esse tem a vida eterna e não recebe a condenação. Sejamos um sobrevivente da última hora e possamos alcançar o céu e estarmos no meio da multidão dos eleitos. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.